11 ao 18, inicialmente. João 20, do versículo 11 ao 18. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos lá. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, mas à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por essa manhã, Senhor, porque temos sentido a Tua presença, sabemos que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, de estarmos na Tua casa, te adorando, louvando o Teu nome, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, eu humildemente me coloco, Senhor, quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, Senhor. Não nos olhe segundo o nosso merecimento, mas segundo a Sua misericórdia e graça. Que o Senhor possa visitar cada coração nessa manhã, que o Senhor possa falar em cada coração, que o Senhor possa renovar cada um nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Esse texto aqui começa com uma conexão com o capítulo inicial aqui, né? Que fala: Maria, no entanto. Se Maria, no entanto, contudo, entretanto, porém, todavia, está conectando a algo que está acontecendo aqui, que é exatamente aqui no capítulo 20, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E o tema que eu trago nessa manhã, da nossa reflexão, é a alegria da ressurreição. A alegria da ressurreição. E eu dividi o texto em 4 partes. A primeira parte vai falar justamente sobre o momento em que a gente captura aqui a situação de Maria, a tristeza de Maria, que está no versículo 11. Depois nós vamos ver a interpretação equivocada do cenário, do versículo 12 ao 15. O terceiro ponto, a voz reveladora do Mestre, quando chamou Maria pelo nome, no versículo 16.
e a ordenança do mestre, o cumprimento de Maria, no versículo 17 e 18. Mas aqui, especificamente no versículo 11, está sendo feita uma ligação com o que começa aqui no versículo 1 do capítulo 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Então, imagine aquele cenário. Maria Madalena vai de madrugada lá, como era de costume, para ver o corpo, daquele que tinha sido sepultado, e ela vê a porta do sepulcro, a pedra removida. E ali começa a ter uma interpretação equivocada de todo o cenário. Os discípulos chegaram e viram. E aqui diz que eles creram. Eles creram no que eles viram, no relato que ela tinha dado, mas eles não tinham ainda compreendido sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui especificamente no versículo 11, Maria, no entanto, ficou lá, permanecia junto à entrada do túmulo, e alguma coisa Maria viu que eles não tinham visto, e ela estava chorando. Ali permaneceu no túmulo, os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou naquela cena ali. E de repente, alguma coisa que até então ela não tinha visto, o texto vai nos informar que ela viu. Baixando-se, olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco. Os discípulos não viram os anjos, mas ela permaneceu no túmulo e ela viu os anjos. Coisa que não foi relatado que os discípulos tiveram essa mesma visão dos anjos. Mas Maria, embora estivesse vendo anjos na sua frente, ela não entendeu como sendo anjos. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Irmãos, imagina essa cena. Você, de repente, não sei, alguns de vocês, eu, por exemplo, nunca vi um anjo. Mas imagine você ver um anjo. Deve ser uma visão diferente, uma visão especial. Você vendo o anjo.
Mas Maria estava tão certa da história que ela criou no seu coração, da sua própria visão em relação ao fato que ela estava vendo, que ela não conseguia enxergar, embora ela estivesse na frente dela, ela não conseguia enxergar a realidade do que era. Isso nós homens entendemos muito bem. Quando nossas esposas falam, pô, vai, pega um negócio tal que está em tal lugar, aí você vai lá, você olha exatamente para ali, e você não consegue enxergar o dito cujo que ela pediu para você ir lá. Aí você fica olhando e olha, não sei se isso aqui, algum homem está se identificando com isso, né? E olha e fica procurando, aí você fala de novo, fulana, não encontrei o que você me pediu. Aí ela vai lá pacientemente, está aqui. E aí você fica pensando como é possível, eu olhei aqui e não vi. Maria olhou, viu, mas não entendeu. Não entendeu exatamente o que estava acontecendo, o que ela estava presenciando ali. Então, diante do desconhecido, muitas vezes, nós seguimos pelo mesmo caminho. Diante do desconhecido, muitas vezes, nos entristecemos, e em alguns casos bate até uma sensação de desespero. Se isso acontece com você, em algum momento, uma situação que está fora do seu controle, de repente você se deparou com algo que está fora do seu controle, e aí sentimentos naturais tendem a tomar conta da nossa vida. Sentimentos naturais tendem a nos afrontar, como o nervosismo, como a preocupação. Talvez você esteja diante de um diagnóstico na sua vida, que você não tem controle sobre aquilo, ou de repente você foi tomado por uma situação de emergência que você tem que cuidar de alguém e você não sabe bem como lidar com aquilo, e bate a insegurança, bate muitas vezes um certo desespero. É natural que isso aconteça, mas aí que é o grande desafio do cristão tentar se centrar em algo que nós já temos recebido, em algo que ela também tinha recebido, que é o quê? As promessas do Senhor. As promessas do Senhor precisam estar na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos passar por adversidades, por situações que parecem desesperadoras, por situações que talvez a gente não saiba lidar com elas, seja de saúde, seja questões financeiras, seja questões emocionais. Eu não sei qual é a área, qual a dificuldade, mas diante das dificuldades, muitas vezes nós temos aquela mesma sensação que Maria teve, de ficar ali chorando, de ficar ali sofrendo com aquilo, é natural. Mas a gente precisa olhar com os olhos da fé o cenário que está à nossa volta. Não importa o que seja, que esteja acontecendo na nossa vida, seja desemprego, seja um problema de saúde, seja uma dificuldade de relacionamento, seja qual for o problema que estiver na nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos lembrar da promessa anterior que o Senhor tem nos feito. E aí, ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentado, um na cabeceira e outro aos pés, onde Jesus estava. Então, eles perguntaram:
mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? Porque os anjos sabiam exatamente o que tinha acontecido. E eles não estavam vendo motivo para aquela mulher estar ali prostrada chorando. Ela estava triste, chorando. E muitas vezes nós estamos tristes, chorando. Nós agimos como que se nós não lembrássemos de que nós temos um Deus maior do que qualquer problema, que nós temos um Deus que tem a solução, temos um Deus que é o autor da vida, nós temos um Deus que não vai nos deixar só, porque Ele nos prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele foi para o Pai, mas Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo que está conosco. E aí aqueles anjos perguntam, mulher, por que você está chorando? E a grande pergunta nessa manhã é por que muitas vezes nos desesperamos? Por que muitas vezes bate aquele desespero, aquela angústia? Alguém vai falar, porque somos homens, é verdade, somos seres humanos e estamos sujeitos a isso, e não é nenhum demérito você chorar diante de uma dificuldade, mas depois do choro vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a Bíblia diz que a alegria ela vem pela manhã, vem ao amanhecer, e aí os anjos perguntam, mulher, por que você está chorando? Ela responde, mais uma vez, baseada na sua convicção pessoal, baseado na interpretação do cenário equivocado. Ela fala aqui para eles, olha o que ela vai falar, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Na interpretação dela, tinham levado o Senhor, e ela estava tão certa disso, que ela repetiu o que passava no coração dela. Então não importa o que está acontecendo, não importa qual a natureza do problema, não importa a dificuldade, entenda que, como foi cantado aqui, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nada pode nos afastar. E existe uma promessa para o povo de Deus, e nós temos que seguir pela fé, crendo e confiando nessa promessa. E aí, mulher, por que você está chorando? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então não fique nas suas axiologias, não fique nos seus pensamentos, não fiquemos nos nossos pensamentos equivocados, nas fantasias que muitas vezes são criadas na nossa mente por alguma coisa que não é a realidade e que traz mais dificuldade do que solução. Porque ali ela estava chorando por algo que não tinha acontecido, mas que ela supunha, que ela achava que estava acontecendo. E quantas vezes nós choramos e sofremos por algo que não vai nem acontecer, e aí chamam isso de ansiedade, chamam isso de uma situação que está fora do nosso controle. Jesus vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã trará os seus cuidados. Então saia da visão equivocada, saia da visão errada sobre os fatos. E no versículo 14, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu em pé. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha só, irmão, como é que o problema vai agravando. Problema de visão equivocada dos fatos que estão acontecendo. Existe algo concreto que está acontecendo,
mas não necessariamente é o que você acha que está acontecendo. E ela estava tão equivocada que ela virou para trás e viu um terceiro personagem que apareceu ali, além dos 2 anjos. Ela viu quem? Jesus. E não reconheceu. Irmãos, isso aqui me leva a pensar algo tremendo que tem acontecido na igreja. Tem pessoas que estão anos e anos dentro da igreja e não estão conseguindo enxergar a Jesus Cristo. Tem pessoas que estão vivendo anos e anos na igreja, mas não enxergam a Jesus, porque a motivação de estarem na igreja é para se reunir com pessoas, é para cumprir uma tabela, é para mecanicamente estar na igreja, para mais uma vez eu vou cumprir meu turno, eu vou fazer alguma coisa, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós muito mais do que isso, que nós possamos olhar e enxergar Jesus na nossa frente, na nossa vida, onde quer que nós estejamos. Mas tem igrejas que não têm pregado a Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. Tem igrejas que têm se voltado para outras coisas, e ela estava ali diante de Jesus. No versículo 14, ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E no versículo 15, Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Olha como é grave. Onde o Senhor colocou? O Senhor que é o jardineiro, se o Senhor for o jardineiro, me diga onde colocou. Ou seja, ela está o tempo todo tentando trazer uma solução para algo que ela não tem como resolver, que ela baseou num pensamento próprio a respeito de algo que ela não tinha controle, que estava acontecendo, mas na mente dela ela estava certa. Ela estava certa de que Jesus tinha sido levado, que o corpo dele tinha sido levado e que alguém o colocou. Isso persiste no versículo 12 até o versículo 15 inteiro. Ela não reconhece a Jesus estando ali com ela. Isso é tremendo. Muitas vezes estamos passando por dificuldade, por lutas, e parece que a gente esquece que Jesus continua no barco, Jesus continua conosco. O vento pode estar forte, a dificuldade pode estar batendo no barco, as lutas podem ser constantes, mas Jesus está aqui. Jesus está diante de nós, Jesus está ao seu e ao meu alcance, Ele está perto. E aí Jesus faz uma coisa tremenda. O que Jesus faz no versículo seguinte? Jesus disse: Maria. Foi suficiente, irmão. E aí a gente vai entender todo um contexto do que Jesus, quando Jesus fala o nome de Maria, um contexto importantíssimo, a questão do nome. De alguma maneira, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Estudiosos dizem que alguma palavra, alguma coisa de comando que o pastor fala, a ovelha segue o pastor. E aqui Jesus falou o nome dela, e foi suficiente. Quando ele falou o nome dela, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. No mesmo instante, ela reconheceu a Jesus.
quando ele falou o nome dela. E aí, irmãos, o nome é algo importantíssimo. É tão importante que em Êxodo 3:14, quando Moisés pergunta a Deus, que Deus dá uma ordenança para ele: vai, diga ao povo que eu te enviei. E aí Moisés pergunta: mas Senhor, quando eu for diante do povo e eu perguntar lá, Senhor, e eu perguntar quem que me enviou, o que eu digo? E aí o que Deus falou para ele? Diga que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou, te enviou. O nome é tão importante que até os dias de hoje, o judeu não usa essa expressão eu sou. Porque a expressão eu sou, ela foi utilizada pelo próprio Deus, se referindo a Ele próprio como sendo Deus. Eu sou, me te enviou. Então, eu sou é algo importante. É o nome de Deus. E Maria foi chamada aqui pelo seu nome. Isso significa muito. Isso significa que a questão do nome é algo importantíssimo. É tão importante que os judeus, eles tinham dificuldade, os judeus religiosos, quando Jesus falava que eu sou. No livro de João, Jesus vai falar pelo menos 14 vezes eu sou. Ele vai falar aproximadamente 7 vezes eu sou, de maneira imperativa, se referindo a ele próprio. Eu sou, ele vai falar 7 vezes. E ele vai falar mais 7 vezes, de maneira metafórica, falando: eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas. João 10:9. Eu sou o bom pastor. João 10:11. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1. Por que Jesus falou eu sou? Porque Ele é Deus. E é inquestionável que Jesus é Deus. E nós estamos aqui nesse texto, nos atendo a eu sou a ressurreição e a vida, de João 11:25. Então, eu sou é algo importante. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou é igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Um homem que ele foi 100% homem para sofrer na cruz. Um homem que foi 100% homem para sofrer todos os flagelos e dores e angústias e sofrimento ali naquela cruz. Ele foi colocado em nosso lugar. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele falava eu sou com propriedade. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele permaneceu na cruz. Ele permaneceu na cruz. Jesus, ele permaneceu na cruz até consumar tudo. E ele foi tirado da cruz e sepultado. E o sepulcro hoje está vazio. Mas os discípulos sabiam o que ia acontecer. No versículo, vá comigo, no versículo 12, no capítulo 12, perdão.
no capítulo 12, já vou dizer o versículo para vocês. No capítulo 12, versículo 27. Versículo 27 a 37. Olha o que Jesus diz aqui. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E aí Jesus, naquele momento de tensão, naquele momento de dificuldade, ele fala, agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora. Imagine se Jesus fala isso. Imagine se Jesus fala, Senhor, salva-me dessa hora. Eu não quero participar desse momento, eu não quero participar desse sofrimento. Mas ele fala, não, pois precisamente com esse propósito que eu vim. Então, precisamente pelo propósito de sofrer na cruz por nós que ele veio. Mas glória a Deus que ele permaneceu ali na cruz, sofrendo como homem. Como homem. Por que eu digo isso? Porque existe algumas teorias teológicas erradas, que não se pode nem chamar de teológica, querendo afirmar que Jesus usou da sua divindade para amenizar o seu próprio sofrimento. E isso não é verdade. A verdade é a palavra de Deus que fala que ele estava angustiado, ele estava sofrendo. E no Getsêmani a gente sabe que o suor dele se transformou em sangue. Ele falou, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai se cumpriu. E ele ali, em momento algum, usou de nenhum subterfúgio, de nada. Ele não usou o seu poder em favor dele mesmo. Porque Pilatos estava olhando para Jesus e falou, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar ou para te deixar preso? E aí o que Jesus disse para ele, nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. E Jesus se submeteu completamente à vontade do Pai, porque alguém precisava ser sacrificado por mim e por você. E ele foi lá e se sacrificou e cumpriu o seu papel. Ele ficou ali cumprindo o meu e o seu papel lá na cruz do Calvário. Ele sofreu por nós, mas aqui é o momento em que ele está ressurreto diante de Maria, e ele fala para ela, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos, e diga a eles, subo para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Por que Jesus falou isso? Porque ele nos deu o direito de sermos chamados filho de Deus. No início desse livro fala, porque ele veio para os seus não os receberam,
mas a todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o propósito do Evangelho de João é exatamente colocado aqui em João 21, 30 e 31, que fala: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o propósito do livro de João é para que, crendo no nome de Jesus, tenhamos vida no seu nome. E ele, com todo o poder e autoridade, fala: vou para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Nós agora somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o primogênito, Ele é o primogênito, Ele é o unigênito, Ele é o primogênito. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então ele dá uma ordenança para Maria. Ele fala: então Maria Madalena anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos, olha, irmãos, e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. O que Jesus falou aqui para Maria, vai e fala para os meus irmãos. Hoje ele está falando para a igreja: vá e fala para o teu vizinho, vai e fala para a tua família, vai e fale para todos que você conhece, que Jesus ressuscitou, que o túmulo está vazio, que ninguém roubou o corpo dele, mas que ele ressuscitou, e que um dia todo aquele que nele crê e confia no Senhor, ele vai chamar pelo nome e vai ressuscitar, porque Jesus prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, a grande promessa, e o que fica aqui nessa manhã, é que Jesus ressuscitou, e nós temos esperança. A igreja tem esperança, e a igreja tem a responsabilidade de fazer como Maria: vá e fale para eles o que aconteceu. Você crê, você confia, você sabe que o Senhor é maior do que todo e qualquer problema e qualquer dificuldade. Então lembre da promessa do Senhor: Ele está conosco e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém?